Senhor. São Francisco de Sales, por exemplo, outro grande santo que comenta sobre a morte de Nossa Senhora, ele diz que a morte de Maria ocorreu como efeito de um impulso de amor. Ele diz que ele fala de uma morte no amor, de uma morte por causa do amor e de uma morte por amor. Era tal o amor que ela tinha ao seu filho Jesus que Maria morreu por amor. Maria morreu a causa do amor. Não poderia suportar a distância de estar aqui nesta terra longe de seu filho. Talvez o relato mais bonito e conhecido seja o de São João Damasceno, e ele diz da seguinte maneira: a mãe de Deus não morreu de doença de São João Damasceno, porque ela não tinha pecado original e não teve que receber o castigo da doença. Ela não morreu de velhice, porque não teve que envelhecer, pois não recebeu o castigo do pecado dos primeiros pais. Envelhecer e terminar por causa da fraqueza. Ela morreu de amor. Seu desejo de ir para o céu, onde estava o seu filho, era tão grande que esse amor a fez morrer. Entender que não é antinatural o passo que Maria realizou da morte à vida eterna, do tempo para a eternidade. Certamente a morte de Maria não é como a morte do pecador. Nós vivemos a morte como um drama. Depois do pecado original, a morte se tornou para nós um drama. Nos dá medo, nos dá angústia, nos causa dor, porque é consequência do pecado. A morte foi transformada por Cristo Jesus, Ele venceu a morte e transformou a morte, pois como que num passo para a vida, como uma porta que se abre para a eternidade. Mas nós, por carregarmos a culpa do pecado original, por carregarmos as consequências do pecado original, vivemos a morte como uma realidade obscura, como uma realidade tenebrosa, como uma realidade, como diz o Salmo 22, ainda que eu passe pelo vale escuro da morte, né? A morte é um vale escuro que nós temos que enfrentar sozinhos. Cada um de nós morreremos e morreremos sós. Mas nós confiamos no Senhor que venceu a morte, que nos levará consigo. Mas a morte de Maria é diferente. Antes do pecado original, como seria a morte do ser humano? Antes do pecado. Com certeza, haveria sim, para passar para a glória, para a plenitude de Deus, era necessário passar pela morte. Mas não é a morte tal e como nós entendemos hoje, tal como nós vivemos hoje. Seria justamente como diz os padres da igreja, como um sono, como um dormir, um fechar e abrir de olhos. Fechar os olhos para este mundo e abrir os olhos para a eternidade. Um doce sono, onde nós entraremos na vida definitiva, onde entraremos na presença da glória de Deus de maneira doce e suave. O pecado causou, pois, uma desordem em tudo isso. Por isso nós vemos a morte como algo doloroso, como algo que nos causa medo e pavor. Mas a morte de Maria, embora experimentou a morte física, a morte de Maria é diferente da morte do pecador. Maria viveu a morte como um sono. Ao fechar os seus olhos, ela abriu e já estava diante do seu Filho glorioso. E o seu corpo, por um privilégio único, aquele corpo que foi a arca da aliança, porque o Deus da vida habitou esse corpo. O seu ventre, ela carregou a vida eterna, Jesus Cristo. Ela que deu a luz ao Salvador. Ela que, por um privilégio único, foi preservada de todo o pecado, de toda a mancha de pecado original e dos pecados pessoais. Como poderia ela terminar no seu corpo na corrupção? Ela que cedeu a carne ao Filho de Deus, a sua carne imaculada. Ela que cedeu a sua humanidade santíssima ao seu Filho, Jesus. Como poderia o Filho Jesus, que é todo-poderoso, abandonar a sua mãe à corrupção, que é consequência do pecado? Os santos e a literatura também espiritual e piedosa fazem um relato belíssimo sobre o momento em que Nossa Senhora deixa esse mundo e também o momento em que seu corpo é assumido por Deus na sua glória e é glorificado, transformado. E esse momento que os evangelhos não dizem muito, como foi esse passo do tempo para a eternidade, como foi a glorificação do corpo de Maria, nós podemos sim nos recriarmos na oração, nos recriarmos também com a nossa imaginação e tentar um pouco vislumbrar como poderia ter sido esse passo para a glória de Deus. E eu quero oferecer a vocês um relato belíssimo, literatura espiritual, certamente não é histórico, nem
pois está reconhecido pela igreja como um dogma de fé, mas certamente é de uma beleza única e pode nos ajudar muito a entender também, até desde o ponto de vista teológico, essa verdade revelada que é o dogma da Assunção de Maria. Diz o seguinte: como foi a morte de Maria? Cerca de 14 anos após a morte de Jesus, quando já havia passado o tempo todo ensinando a religião do Salvador a pequenos e idosos, quando havia consolado tantas pessoas tristes e ajudado tantas pessoas doentes e moribundas, avisou ela aos apóstolos que o dia de deixar este mundo e partir à eternidade estava se aproximando. Os apóstolos a amavam como a mais bondosa de todas as mães e apressaram-se a viajar para receber seu último conselho de seus lábios maternos e sua última bênção de suas mãos sacrossantas. Foram chegando, pois, todos, e com lágrimas abundantes e de joelhos, eles beijaram aquelas mãos sagradas que os haviam abençoado tantas vezes. Para cada um deles, a Santíssima Senhora tinha palavras de conforto e esperança. E então, como alguém que adormece nos sonhos mais plácidos, ela foi fechando seus olhos sagrados, e sua alma, 1000 vezes abençoada, partiu para a eternidade. A descoberta da Assunção. As notícias se espalharam por toda a cidade e não havia um cristão que não veio chorar a seu cadáver, como a morte da própria mãe. Seu funeral parecia mais uma procissão de Páscoa do que um funeral. Todos eles cantaram o aleluia com a firme esperança de que agora tinham uma protetora muito poderosa no céu para interceder por cada um dos discípulos de Jesus. Havia aromas muito suaves no ar e cada um parecia ouvir harmonias de música muito suave. Mas Tomé, o apóstolo, não conseguiu chegar a tempo. Quando ele chegou, eles já haviam retornado do enterro da Mãe Santíssima. Tomé disse a Pedro: não pode me negar o grande favor de poder ir ao túmulo de minha mãe mais amável e dar um último beijo àquelas mãos sagradas que me abençoaram tantas vezes. E Pedro aceitou. Todos foram ao Santo Sepulcro e, quando já estavam perto, começaram a sentir aromas muito suaves no ambiente e música harmoniosa no ar. Eles abriram a tumba e, em vez do cadáver da Virgem, encontraram apenas um grande número de flores muito bonitas. Jesus Cristo veio, ressuscitou sua Mãe Santíssima e a levou para o céu. Isto é o que chamamos de Assunção da Virgem. E quem dentre nós, se tivesse os poderes do Filho de Deus, não teria feito o mesmo com a sua própria mãe? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Amém. Até aqui, meu irmão, essa formação sobre a vida de Nossa Senhora, especificamente sobre a morte de Nossa Senhora, o passo da morte e ressurreição e assunção aos céus. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, convido você aí a se inscrever no canal, a dar o teu like também, a ativar o sino de notificações para que os vídeos possam chegar a você. E vamos espalhar aí o canal, vamos convidar as pessoas que nós conhecemos, familiares, amigos, para que se inscrevam também, para que o canal possa crescer e assim possa alcançar muitas outras pessoas também. Deus abençoe você e até a próxima informação, se Deus quiser.